Meus amigos e minhas amigas, vamos continuar falando dos problemas que estão acontecendo na COP30. Aquela que seria o sonho do presidente Lula, que colocou toda a estrutura do Brasil e toda a sua administração a organizar. Mas, na real, está sendo um fracasso. Não que nós estejamos torcendo contra o Brasil, mas os problemas estão acontecendo e a obrigação é de enumerá-los e, se possível, mostrar pelo menos alguns deles. Por exemplo, a população que deveria ser, as pessoas comuns que deveriam ser as beneficiadas em Belém do Pará, a área do porto foi isolada pelas forças de segurança e pessoas têm que se deslocar caminhos imensos a pé para que venham a pegar a sua condução, que é o transporte público. Facções criminosas também atuaram, colocaram fogo numa van da comitiva da Indonésia. Países de destaque, pelo que está sendo enumerado, somente 18. Isto, primeiros-ministros ou presidentes. E destacado mesmo somente o Emmanuel Macron. Líderes do BRICS não compareceram. Isso que líder deles é o Lula, segundo ele se intitula também. Alguns dos problemas enumerados, preços muito altos, trouxe um vídeo para demonstrar a vocês. Os banheiros ficaram sem água, falhas na internet, queixa inclusive de canais de imprensa estrangeiros, a COP mais cara já feita até hoje, e denúncia das superfaturamentos, dizem que está sendo solucionado. Também mais de 100 mil litros de diesel por dia são gastos, além do barco de Lula, os 2 transatlânticos que foram contratados para esse serviço. Isso que estão falando sobre o meio ambiente. Também o presidente Lula se contradiz. Ele defende a exploração de petróleo na foz do Amazonas e diz: Brasil não vai jogar riqueza fora. Mas, e o meio ambiente, como é que fica? O evento também fala em salvar o clima e destruiu, segundo a imprensa, 100 hectares de floresta amazônica para abrir uma avenida de 13 quilômetros. Isso em plena floresta. Também agora, segundo a imprensa, o Comando Vermelho, em outubro, havia feito ameaças de interromper fornecimento de energia na COP30. Segundo o noticiário, isso teria acontecido diretamente à empresa responsável pelo serviço. Temos também aquele coquetel que foi organizado pela Janja para receber os líderes presentes na COP30, mas nenhum deles compareceu. Desorganização? Com certeza. Talvez não tenham sido comunicados ou não tinham interesse de participar. Gastos foram muitos. Iam mostrar a culinária do Pará, mas esses lugares tiveram que ser preenchidos pela comitiva de brasileiros mesmo, ministros, aqueles que estavam ali presentes. Só no barco do Lula, 62 componentes são a sua comitiva. Lula não gostou nada, ficou irritado, chegou meia hora depois e saiu logo depois, e a Janja saiu de fininho. Mais uma falha, mais uma gafe do Brasil e mais gastos a nós. Mas para que não fiquemos somente em críticas à COP30, eu trouxe também qual a opinião daquela cantora, a Anitta, sobre as cobranças de impostos do governo e aquela alegação da esquerda de taxar mais e mais os super ricos. E também Gilmar Mendes, na Argentina, um evento chamado Gilmar Palooza, e ele estava bem à vontade, mas apareceu uma das pessoas
daquelas que foram acusadas do 8 de janeiro, que intercedeu e o clima ficou bem tenso. Vamos primeiro a esses preços exorbitantes da COP30. Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, eu fui buscar um salgadinho para comer. E tá caro. Essa quiche de espinafre, mais essa, não vou fazer propaganda, mais esse refrigerante zero, isso aqui deu R$70. E veja o tamanho da quiche, não é uma torta de espinafre, é uma quiche de espinafre. Mas eu achei que ia ser pouco, né, para me alimentar pelo dia inteiro. Então eu ainda comprei esse camarão com queijo, que deu R$29. Ou seja, aqui deu R$99. É muito caro. Aí eu falei, nossa, mas o salgadinho, R$29? Aí ela, mas o queijo é de Marajó. Deve ser um queijo maravilhoso, é claro que eu vou provar. E respeitando a culinária aqui do lugar, respeitando tudo, mas esses preços estão exorbitantes aí na COP. E um detalhe que não foi frisado. Ao entrar no complexo, não pode levar alimento, água, qualquer coisa. Tem que consumir só o que é ofertado por aquele comércio que está ali dentro. Dizem que, diante da reclamação, eles irão amenizar os preços, mas por enquanto os preços são esses. E se ficar com fome, não coma. Se ficar com sede, não beba, porque não terá água à sua disposição, a não ser que você adquira ali. Também eu trago agora, para fugir um pouco do assunto, a posição da Anitta sobre aquela cobrança dos impostos aos super ricos. Estranhamos que ela, estando bem instalada, fazendo shows nos Estados Unidos, tenha vindo para o Brasil dizendo que queria voltar às raízes. Mas numa fase em que Donald Trump está deportando imigrantes e principalmente aqueles que apoiam governos que não são de acordo com a sua ideologia, ou seja, que apoiem a esquerda, o que é o presidente Lula e o PT, e a Anitta, como você sabe, apoiou e muito, e colaborou para a sua eleição. Mas nas palavras delas, ela tem que dizer que aquele ou aquela pessoa que ela foi uma vez pobre, agora ela rica, milionária, pobre que se dane. Interprete essa entrevista dela e o que ela quis dizer realmente. Você é a favor da taxação dos super ricos, por exemplo, para compensar esse impacto ambiental? Eu não sou contra, eu acho que eu não sou uma pessoa que reclama de impostos, eu entendo que são muitos impostos, mas é porque o que eu penso que é uma justificativa é que, mas o que o governo está fazendo com isso? O que o governo faz com o dinheiro não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade como cidadã é pagar os impostos e eu sou super a favor. Eu não vejo problema nenhum se eu tiver que pagar mais impostos. Eu realmente não é uma coisa que eu vou me preocupar. É uma coisa que eu farei tranquilamente, porque eu acho que isso não vai diminuir a minha qualidade de vida. Eu continuo tendo uma vida confortável. Eu não vou ser mais rica, mas isso é indiferente para a minha felicidade como ser humano. Então, realmente não me importaria de pagar mais impostos. E o que o governo faz com isso, a gente como cidadão tem que cobrar. E não querer não pagar mais imposto, é só cobrar que faça uma coisa correta com o imposto. O que ela quis dizer é que ela é rica, 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 e quem tem que reclamar é o cidadão, ou seja, você, que não tem todas essas condições financeiras que ela tem. Ao fazer um showzinho, ela já pagaria os seus impostos facilmente. Mas, quando era o presidente Bolsonaro, ela dava o seu pitaco e se fazia entender de política. Depois que a gestão passou para o presidente Lula, que ela ajudou a eleger, diante das falhas do governo, ela dizia que não teria competência para contestar os feitos, porque não entendia nada de política. Assim são essas pessoas. Mas também aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, o decano,
falando num congresso que eles chamam de Gilmar Palusa, numa universidade federal na Argentina, com o público todo a seu favor, mas ele foi interrompido por um daqueles acusados do 8 de janeiro. Primeiramente, ele foi vaiado, mas depois o público teve que se calar e escutar o que ele disse, contrariando tudo aquilo que o ministro falou na sua sumidade. Hoje, essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade. Senhor Mendes, é muito lindo falar de liberdade, mas eu sou há 3 anos servindo a família por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Mas Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço. Eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina, para falar que existem pessoas dentro, no meio do dia 8, sim, e que não cometeram. Então agradeço por o senhor me ouvir, agradeço a todos vocês que estão em silêncio, porque se eles estão falando em democracia, essa é uma verdadeira democracia, eu poder falar e me expressar. Então, senhor Gilmar, muito obrigado, te agradeço, sou um dos refugiados aqui na Argentina e te agradeço por me receber e por me ouvir. Muito obrigado. Ao trazer esse vídeo, dá a impressão de que nós estamos torcendo contra o Brasil, principalmente nesta COP30. Mas desde a sua criação e o início nas obras, já houveram diversas acusações de corrupção, superfaturamentos. Então os problemas estão acontecendo e eu me vejo quase que na obrigação de vir trazendo gradativamente a vocês. Aquela opinião da cantora Anitta também eu trouxe a vocês. A fala interrompida do ministro Gilmar Mendes na Argentina também trouxe em vídeo. Preços exorbitantes. Tudo isso eu vejo boas razões para que vocês deem a sua opinião. Teça um comentário. E isto no canal do YouTube de Pepe Severo, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.